em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Jesus se vem dos céus que terra esplendor, aniquilou a corrupção e a dor, quebrando os vãos, tuas todos o pastor da glória. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que céu e nos separar. Se tu nascer, vem depressa transformando a glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Jesus se vem do céu e a adoração, daremos louvor no seu coração. O grande louvor da nossa eterna salvação, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a noite amanhã raiar. Glória a Deus! E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Amém? Aleluia! Toda honra cavando para Jesus. Glória a Jesus. Esse hino é puxado, hein, Maria José? Aguenta mesmo, hein, Maria? Glória a Deus. Glória a Jesus. Ao que está sentado. Glória a Deus. O trono. Vamos cantar, aleluia. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja o louvor ao que está sentado. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, aleluia. Seja o louvor.
Benjamin, toca a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus, sem perda de tempo. Benjamin. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor acho que nem muitos conhecem, mas é um louvor bom. Um louvor que é criado por Samuel Mariano, que fala, que a gente percebendo, cantando, vai ver que o louvor vai falar sobre um soldado que está em meio à guerra e já está dando os seus últimos suspiros, né? E aí aparece muitas pessoas na vida, né? A gente olha o louvor e vai trazer para o mundo espiritual. Quando a gente está fraco, sempre tem aquelas pessoas que vai nos ajudar, vai estar falando assim, ó, você não vai cair nessa hora, não. Você ainda vai ter muito a prosseguir, né? Você tem muito tempo a viver. E aí vamos estar cantando esse louvor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingindo, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general, e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Aleluia. Deus, aleluia. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que um bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Ó, se não é pra cantar, se não é pra orar, não ora. Se não é pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia! Respira, aleluia, glória a Deus. Respira. Respira. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia. Glória a Deus, respira. Respira.
te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Aleluia. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que eu não soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia! Respira. Respira. Aleluia! Jesus, respira. Só faça respirar em meio à luta e minha tempestade. Não olhe pra dificuldade. Respire. Respira. Em nome de Jesus Nazareno, onde houver depressão, síndrome, pânico, automutilação, desejo suicida, em nome de Jesus Nazareno, seja repreendido agora. Chega de suicídio, chega de morte, chega. O Senhor te alcança agora, o Senhor te sara, o Senhor te liberta, em nome de Jesus. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. A gente vai voltar pra casa. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Jesus. Meu pastor. Glória a Deus. Então a gente pode ver aqui que um soldado em meio à guerra, em meio à tempestade, mesmo ele fraco, teve uma pessoa que apoiou a ele para ele não ficar por ali e reanimou. Ó, você não vai parar por aqui, só faça uma coisa, só respira, não diga nada e respira, que o Senhor Deus irá cuidar de cada um de nós. Eu assim agradeço a minha rica oportunidade, amém. As formas do Senhor Deus, amém. Eu vou sentar aqui pertinho. Glória a Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor manda a gente respirar, né? Há momentos que a gente está tão assim, abafado, né? Tão abafado, agoniado, e muitas vezes a gente pensa em querer desistir, devido às lutas que são grandes, as lutas são travadas, é luta, uma luta atrás da outra, vai uma luta, aí vem mais outra, essa outra parece que quer derrubar, que quer fazer a gente desistir de tudo, mas o Senhor nos manda a gente respirar e não desistir. Louvado seja o nome do Senhor, porque Glória a Deus. o hino fala que um exército está conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um batalhão de anjos conosco. E o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, está também conosco para guerrear conosco. Não quereis que pelejar, porque o Senhor peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ver muitos irmãos da Bíblia, né, Sagrada, que não desistiram, né? Foi na peleja, pelejou, lutou e venceu. Não desistiram. Louvado seja o nome do Senhor. E é exemplo para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vou estar neste momento, né? O nosso pastor Edson chegou e cantar um louvor aqui para arrecadar dízimos e oferta. Vamos daqui a pouco dar uma oportunidade ao nosso pastor Edson, né? E depois a palavra com o nosso pastor Éder. Enquanto o nosso pastor ora, né?
Vamos arrecadar dízimos e ofertas. Depois, vamos dar uma oportunidade, né? O nosso pastor vai fazer uma saudação. E depois, o nosso pastor Éden com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um corinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. No meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, nosso pastor Edson, com uma oportunidade. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria, irmãos, estar reunido aqui com os irmãos, glorificando Glória a Deus. e exaltando esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Deitamos e levantamos porque a misericórdia do Senhor nos sustentou e por causa dele estamos aqui para dizer obrigado, Senhor. Quero também agradecer ao meu pastor Éden, que está me dando assim essa oportunidade, junto com a missionária Val, minha irmã, serva do Deus Altíssimo. Também essa igreja maravilhosa que aqui se encontra presente. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que não fique nas minhas palavras, irmãos, vou deixar aqui na palavra do Senhor, que está escrito assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Amém. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Mas respondeu ele e disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Amém. Ou seja, os irmãos do Senhor Jesus Cristo são todos aqueles que ouvem a palavra dele e colocam em prática. Assim também somos nós, porque cremos em Jesus Cristo, temos que não só ouvir, mas colocar em prática toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Não adianta só vir para o culto, ouvir e não viver a palavra. Eu quero nessa oportunidade compartilhar com os irmãos que devemos sim viver aquilo que a palavra nos orienta. Glória a Deus. Não ser apenas ouvinte, mas praticante, porque a fé sem obra ela é morta. E as obras são aquilo que testifica a fé que temos. O seu comportamento, seu modo de viver, a forma de você agir, de falar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, diz muito a sua fé. Amém, irmãos? Amém. Desde já eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Assim vou estar passando para o meu pastor, o qual
está com a responsabilidade de ministrar a palavra nesta noite. Amém, irmão? Vamos uma salva de palmas para Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Só todos para o amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. É motivo de alegria estar aqui. Hoje foi uma pregação muito assim, rápida, porque ainda tem a celebração da Santa Ceia do Senhor. Glória a Jesus. E louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então a mensagem vai ser bem breve. Então vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Primeiro a parte do culto e também para que Deus venha abrir o entendimento de todos que vai ouvir a palavra e também para o dizimista e ofertante da casa do Senhor. Amém? Oremos. Soberano Deus e nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, quero te agradecer a primeira parte desse culto. Obrigado, Jeová. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por usar cada um, Senhor Deus, com louvores e em palavras, Senhor Deus querido, também que edificou nossa alma, Senhor Deus querido, e inflamitou nosso coração nessa noite. Meu Deus, nessa noite, Pai, oremos também, Senhor Deus querido, pelo dizimista ofertante. Repreenda o migrador, destruidor, o cortador e devorador. Multiplica, Pai querido, na vida do dizimista e do ofertante da casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, também, Senhor Deus querido, eu quero orar. Nesse momento, Pai, muito importante, que é o momento da palavra, para que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, Pai, nessa noite, através da tua palavra, que vai ser pregoada nesta noite, edificar cada coração. Que essa mensagem e essa semente venha cair, Pai, em uma terra fértil, uma terra que dá fruto, em uma boa terra, Pai. Não permita que venha cair em lugar de espinho, para não ser sufocada, em lugar de pedra, que não venha cair, Senhor Deus, em beira de caminho, Senhor Deus, para que o inimigo não venha roubar, mas que essa palavra venha ser, meu Pai, centralizada de uma terra fértil. E todos que eu vi através da caixa de som, e até mesmo nas redes sociais, esta palavra venha ser edificada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tem sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. E vamos comigo. Oh, glória, amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, Amém. capítulo 17. E vamos ler junto comigo. Capítulo 17, versículo 32. Capítulo 17, versículo 32. E assim diz: amada e maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu
não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço. E levou o homem de guerra desde a sua mocidade. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrará das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes, por sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma coroaça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pode sentar e exaltar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de honra, de poder, de toda glória, e para todos sempre, sempre. Amém. Como já disse, essa mensagem eu quero levar em 10 minutos. É só você refletir. Eu não quero falar sobre as pedras que Davi pegou para enfrentar o gigante. Eu quero falar sobre a atitude de Davi. Eu quero falar sobre como era ele, como vivia ele na sua casa. Eu quero falar sobre a atitude de Davi. A atitude de Davi é muito importante, interessante os irmãos compreender, entender que é uma atitude de uma pessoa corajosa, de uma pessoa que é sem medo, destemido, igual daquele filme O Demolidor, né? Quem já assistiu esse filme? Assisti muito. E é uma pessoa sem medo. Nada fazia mais medo nele. Mas porque ele não estava com medo daquele gigante, eu observo que ele alegra o coração do rei, dizendo: não fique triste, não desfaleça contra esse filisteu, deixa comigo. Aí imagino Saul perguntando a Davi: me diga,
alguma experiência que tu tem para enfrentar. E aí, essa atitude de Davi é que chama atenção. Que Davi já tinha história. Davi foi desprezado. Observe todas as pessoas que hoje é pastor ou vai ser pastor um dia. Ele já foi desprezado em sua casa. Você é uma pessoa que é desprezado na sua casa, ou no seu trabalho, ou dentro da igreja. Você sabia que você será um grande homem e uma grande mulher? Todo mundo que é desprezado, ninguém dá nada. Você é desprezado, Davi Maltês? Você vai ser um grande homem. Você é desprezado, irmã? A senhora serás uma grande serva de Deus. Todo mundo que tem um propósito de missão, de missionária, de missionário, de evangelista, de diácono, de presbítero e principalmente pastor, já foi desprezado. Ninguém deu nada. Do nada esse é um qualquer. Coitado. Esse desprezado é que tem coisa. E aí ele começa a contar. Eu peguei um leão. Você já se bateu de frente com o leão? Quem é o leão, o rei do animal? Desde criança a gente sabe que ele manda, né? Ele é o rei da selva. Você já se deparou com um pitbull? Às vezes eu mando aqui na rua, essa mania de soltar pitbull, coisa do diabo. E aí, quando eu só passo, se a pessoa pegar e prender o pitbull. Pitbull é um animal que é para ser vivido no mato. Não é para ser criado dentro de casa. Mata o dono. Se mata o dono, imagine o estranho. E aí eu mando, não, tanque, não confio, não, é manso, não. Pode trancar, só passo se trancar essa fera. Agora imagina um leão, uma onça. E aí agora esse menino vai encarar. Ele vai encarar uma fera. Ele vai encarar um leão. E aí, meus amados, o que acontece? Se eu já encarei um leão na vida, eu não tenho medo mais de nada. Quem que vem depois? O urso. E o urso, quando ele se levanta, é gigante. E aí ele enfrentou o urso, ele fala assim, não, se eu enfrentei o leão, o urso, não tem mais nada a temer. E esse menino era desprezado. Quantas vezes você faz uma oração forte, Deus repreende demônio, Deus abre porta, através da sua oração Deus cessa uma guerra, uma confusão, uma enfermidade, e ninguém vê isso. Sabe por quê? Você não bota em status o que você faz entre quatro paredes, o joelho no chão, com jejum, com oração. Você não vai botar em status, eu estou jejuando, não. Mas ninguém vê o que você, a guerra no quarto, no cantinho de guerra seu, tem um quarto. Ninguém vê. Mas mesmo assim, aí quando você, às vezes você chega em uma determinada igreja, as pessoas desprezam você. Porque você olhou para o seu sapato, se o sapato não brilha,
sua calça não brilha, sua saia não brilha, seu paletó não brilha, sua gravata não brilha, a blusa que você está vestindo, irmã, não brilha, seus vestes é simples, nada brilhando, mas por dentro é que brilha. Eita, Deus tremendo, forte, poderoso, glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não brilha por fora, mas brilha por dentro. E agora, meus amados, a atitude dele, eu vou vencer. Baseadamente, porque Davi era pastor de ovelhas, de rebanho. Então, não tem nada menos que comparar o ministério de Paulo. Porque Paulo, pastor Ed, porque semelhantemente Paulo, ele foi o único que foi abrir ministério em lugar que ninguém queria abrir. E aí eu me lembro quando eu abri ministério aqui nessa rua, né? O rapaz que era dono do estabelecimento, que faleceu, né? Ele disse: você vai abrir igreja aqui? Aqui, meu irmão. Que ninguém gosta de ir para a igreja. Aqui ninguém gosta de igreja. E eu vi isso mesmo. Vem pessoas de longe. Vem pessoas até mesmo. Seja bem-vindo. Vem até mesmo pessoas que não são evangélicos, mas que a maioria são pessoas que vêm distantes, de longe. Aí eu falei assim com ele, assim, vou abrir esse ministério não é por amor ao dinheiro, não. É por amor às almas. Então, Paulo, ele atravessou a Macedônia, um lugar que ninguém queria ir. Ele foi pregar para os gentios. Você sabe o que é pregar para os gentios? Mais ou menos assim. Você vai pregar em um lugar que todo mundo é idólatra. Como é que você vai pregar num lugar que todo mundo é idólatra sobre idolatria? Você vai pregar em um lugar que as pessoas são feiticeiro, mandingueiro, macumbeiro. Como você vai pregar em um lugar desse? É somente na ousadia do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, ele tinha sabedoria. Ele se fazia de louco para ganhar os loucos. Ele usou a sabedoria, a estratégia dele para pregar para os gentios. Deus tremendo. E agora essa mensagem aqui em Samuel 17, versículo 32, quando Davi ele parte com essa cara e coragem, ia na fé que Deus de Israel estava com ele. É essa atitude que nessa noite Deus está incomodando eu e você para nós ter. Para que nós não vivemos ser um saco de batata, mas ter a coragem, é com luta, é com batalhas, que depois você vai ter a sua vitória. Glória a Deus. Amém. Então, pode todo mundo chamá-lo. Amém. Glória a Deus. Pastor Edson é teimoso, Pastor Edson. Mas continua na missão que Deus te deu. Amém. Oh, de campi, de fogo, cantonete, sará de casa, maná, de covenai. É nessa coragem. Oh, glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Davi disse assim: eu vou vencer em nome do Senhor Jeová.
Em outras palavras, Javé, em nome de Javé, eu vou vencer esse circunciso, eu vou vencer esta luta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Maldito homem que confia na força de seus braços. Maldito homem que confia no homem, mas que confia no Senhor. Aleluia! Mas aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas prevalece para todos sempre. É luta de um lado, é luta de um outro, mas você vai conseguir, porque Deus é Deus e acabou. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar agora nesse momento, aleluia, para fazer Glória a Deus, aleluia. momento simbólico da Santa Ceia do Senhor. E antes de partir para a mensagem da Santa Ceia, eu quero deixar um alerta, né? Hoje é culto da Santa Ceia, né? Não gosto de falar isso, mas vou sempre falar, meus irmãos. Estamos chegando num tempo muito difícil, trabalhoso, como diz o nosso irmão. E a Santa Ceia do Senhor, a gente sempre teve uma reverência à Santa Ceia do Senhor. A gente sempre teve uma reverência. E eu, da minha parte, sempre vou ter, pastor. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão banalizando tudo e até a Santa Ceia do Senhor. E eu tenho notado, observado, que nas redes sociais, no Instagram, né, no YouTube, todo dia as pessoas falando que a Santa Ceia não é uma coisa que as pessoas deveria espiritualizar. Por exemplo, o pão da Santa Ceia é um pão qualquer. O suco da uva é um suco qualquer. Em Coríntios, eu sempre, quando vou da Santa Ceia, eu sempre abro em Marcos, né, 14. Em Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a Santa Ceia, e disse assim: que tiver fome, do quê? Come em casa. Come em casa. O que os irmãos entendem com isso? É que no momento da Santa Ceia, não é um comes e bebe, porque não, depois da Santa Ceia pode dar o pão aos meninos para comer, e não tem problema não. Foi uma coisa que foi orado. Depois que a gente faz a oração para o pão não é mais um pão qualquer. É simbólico, mas também, além de ser simbólico, é consagrado quando a gente apresenta a Deus. Porque agora se torna-se um corpo de Cristo. É por isso que na oração a gente fala corpo de Cristo. E o corpo de Cristo a gente faz o quê? Então, sabe o que foi isso que aconteceu? As pessoas foram perdendo a reverência aos pouquinhos. Começou no Instagram. Aí as pessoas botou na cabeça, todo mundo está falando. Deve ter acreditado assim que quando Jesus perguntaram, né? Solta Jesus ou Barrabás? A multidão falou Barrabás. Só porque a multidão falou solta Barrabás, a gente tem que também dizer, para soltar Barrabás mesmo, porque a multidão quis. E tem um ditado assim, que a voz do mundo é a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu não acredito nisso. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque o povo representa a maioria que se crucifique Jesus.
inimigo de Deus. Então, eu não sou oba-oba, é porque eu vi alguém falando que eu vou fazer. Eu vou continuar levando a Deus a Santa Ceia como uma coisa séria. E aí, outra coisa, eu estou vendo que as pessoas pregam que para tomar Santa Ceia não precisa se batizar. A Bíblia diz que em Coríntios, não abri aqui em Coríntios não, mas eu estou em Coríntios, né? Eu vou até fechar aqui a Bíblia. Eu vou abrir a palavra de Santa Ceia. Estou em Coríntios. Lá em Coríntios diz, aqueles que tomam a ceia indignamente, toma a sua própria condenação. Se eu estou em fornicação, estou em quê? Iniquidade, pecado. E se eu tomar Santa Ceia, estou tomando indignamente para a minha própria condenação. Então, a Santa Ceia não é uma coisa qualquer, como as pessoas estão dizendo aí no Instagram, não. É uma coisa muito séria, que, por sinal, todas as igrejas deveriam fazer uma reciclagem de ensino em um culto, pegar um culto para falar o que é realmente a Santa Ceia do Senhor. Nós só vai falar sobre isso, porque está uma coisa banal a Santa Ceia do Senhor. Então, meus irmãos, a gente vai orar pelo pão e o pão vai se tornar o corpo de Cristo. A gente vai orar pelo suco de uva, ele vai se tornar o corpo de Cristo. Mas se as crianças querem comer, e aí comem em casa. A Bíblia que falou, né? Mas a Santa Ceia do Senhor é uma coisa consagrada. Amém? E depois a gente da Santa Ceia, a gente vai bater parabéns para a missionária Val, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí pode comer o bolo, né? Pode comer o bolo, que o bolo foi, eu falei assim, irmão, eu fiz uma surpresa. Aí o que aconteceu? Nem Benjamin nem Davi sabia. Vim com a caixa de bolo. É isso. Só que sabia mesmo. Era eu, pastor Edson, a Dione, né? A Diane e a irmã Maria José e a irmã Dival, que é a Veralice. E aí o pastor Edson, e Davi não contou não? Nem Davi sabe, pastor Edson. E eu cheguei com a caixa e disse assim, vou botar a impressora aqui, vai eu entrei no quarto aqui, botei lá em cima do guarda-roupa. Aí eu falei assim, a missionária nem reclamou, né? Porque não pode botar nada em cima do guarda-roupa. E aí eu fiquei quieto, não fui lá para fora, porque se eu botasse no baixo, eu lá podia curiosamente abrir para ver se a impressora, né? Aí pronto, aí eu botei no alto. Só que o bolo derreteu. Mas a gente Se quebrou tudo aí. E aí a gente ia fazer um arranjo para recuperar um bolo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas não ficou em branco, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coisa só que o pastor Ed faz, né? Mas vamos orar para oração, vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou pedir para que o pastor Edson ore pelo pão da Santa Ceia.